Inscrevi meu namorado no serviço militar sem dizer nada. É que sinto que todos os homens deveriam ir, já que agora são todos uns princesos. O que é isso de não quererem nem te dar dinheiro para comprar roupa? Eu não posso ser a única mulher esclarecida que está completamente exausta desses caras mimados de hoje em dia. O André, meu namorado, e eu estamos juntos há cerca de 2 longos anos. No começo de tudo, ele se esforçava bastante e fingia muito bem que era um homem de verdade. Ele se mostrava prestativo, sempre disposto a me agradar e ajudar a manter as aparências que eu tanto valorizo em um relacionamento social. Com o tempo, percebi que aquela postura imponente era apenas uma fachada conveniente para esconder uma personalidade fraca e acomodada. A nossa rotina parecia confortável na superfície, mas eu sempre sentia que faltava um pouco de emoção e de atitude vinda da parte dele. Eu gosto de movimentar as coisas e de testar os limites das pessoas ao meu redor, para ver até onde elas aguentam o tranco. O André, meu namorado, estava se acomodando em uma passividade irritante que me dava uma vontade incontrolável de sacudir a dinâmica do casal. Um relacionamento precisa de dinamismo e de desafios constantes para não cair no tédio absoluto da mesmice diária. Eu sentia que precisava criar uma situação divertida para tirá-lo daquela zona de conforto tão patética e limitada. Toda essa falsa máscara de homem provedor caiu de forma vergonhosa na semana passada. Durante um passeio nosso no shopping. Nós estávamos caminhando tranquilamente pelas lojas quando eu vi uma bolsa maravilhosa exposta na vitrine de uma loja de grife. Era exatamente o tipo de acessório sofisticado que melhora instantaneamente a imagem de qualquer casal bem-sucedido na sociedade. Eu apontei para o objeto com os olhos brilhando e esperei a reação natural de um companheiro generoso e apaixonado. Para minha total surpresa, a reação dele foi a mais mesquinha e decepcionante possível. Quebrando todo o encanto do momento. Ele simplesmente se recusou a comprar a bolsa para mim sem demonstrar o menor remorso por me deixar na profunda vontade. Ele disse na minha cara com uma frieza assustadora que aquele gasto específico estava completamente fora do orçamento dele. Para piorar a humilhação, ele teve a audácia de sugerir que eu deveria pagar pelos meus próprios luxos com o meu dinheiro. Naquele exato momento, vi que ele era um completo princeso que não entende o papel de um homem de verdade em uma relação. Fiquei com tanto ranço daquela mesquinharia barata que decidi que ele precisava urgentemente de um choque de realidade para aprender a virar homem. Se ele queria agir como um moleque duro e sem dinheiro, o governo certamente saberia o que fazer com ele nas Forças Armadas. Eu não ia aceitar passivamente aquele desrespeito à minha dignidade e ao meu direito legítimo de ser mimada pelo meu parceiro. Comecei a arquitetar um plano perfeito na minha cabeça para dar uma lição inesquecível naquele egoísmo todo. Afinal, um pouco de disciplina militar faz milagres pela maturidade de qualquer rapaz criado em apartamento cheio de regalias. Era a oportunidade ideal para agitar a nossa vida e transformar aquele menino mimado em alguém digno de estar ao meu lado. Esperei o momento certo em que ele caiu em um sono profundo no quarto para agir sem nenhuma interrupção ou questionamento. Peguei os dados de identificação pessoal dele com muito cuidado para não acordá-lo e liguei o meu computador de imediato. Com todas as informações em mãos, preenchi uma inscrição física detalhada e também um formulário online para o alistamento militar voluntário. Escolhi especificamente a modalidade de força especial, que é onde o treinamento puxado é muito mais rígido e intenso. Foi uma brincadeira genial que me deixou extremamente empolgada com o resultado caótico que aquilo geraria na vida dele. Para garantir que o aprendizado dele fosse completo e profundo, fiz questão de marcar a opção de disponibilidade imediata para missões de fronteira. Depois de revisar todos os campos do documento digital, falsifiquei a assinatura dele direitinho na folha impressa de autorização. Eu tenho um talento natural para replicar traços alheios, então a firma ficou idêntica a dele aos olhos de qualquer leigo. Coloquei o papel assinado em um envelope oficial e andei dias com ele todo amassado na minha bolsa de mão favorita. Até que em uma tarde livre, finalmente decidi passar em uma agência dos Correios e enviar o envelope registrado diretamente para a junta militar da nossa região. Eu andava pelas ruas rindo sozinha, imaginando a cena maravilhosa dele descobrindo que o dever patriótico o chamava para a realidade. O ápice absoluto de toda essa história maravilhosa aconteceu quando uma carta de convocação oficial do Exército finalmente chegou à casa dele de surpresa. Para deixar a situação ainda mais dramática e perfeita,
O telefone dele tocou com uma ligação direta do sargento encarregado do recrutamento local. O militar estava cobrando a apresentação imediata do André por causa dos estritos termos de responsabilidade jurídica que ele supostamente havia assinado. Foi um momento glorioso de puro entretenimento ver a reação desesperada dele diante daquela autoridade firme. O André ficou completamente pálido na hora, achando desesperadamente que aquilo era apenas um erro bizarro de sistema ou um trote de amigos. Eu só conseguia rir da cara de desespero dele e aproveitei para comentar que o destino finalmente ia transformá-lo em homem de verdade. Ele ficou totalmente desorientado com a pressão do sargento e decidiu ir pessoalmente até a junta militar para tentar resolver o suposto mal entendido técnico. Eu fiquei em casa me divertindo muito com a confusão mental que aquela pequena travessura havia provocado na rotina tediosa dele. Chegando lá, os oficiais de plantão não quiseram saber de desculpas vagas e mostraram os papéis físicos com a firma feita. O grande problema é que o André reconheceu imediatamente a minha caligrafia característica nas linhas tortas do documento. Para completar o meu pequeno descuido, eu esqueci completamente de mudar o e-mail de recuperação cadastrado, que exibia o meu nome de forma bem clara. Quando ele voltou para casa, o clima leve e divertido que eu havia criado se transformou em um drama totalmente desproporcional e chato. Ele me olhou com um nojo puro e congelante, como se eu tivesse cometido a pior das atrocidades contra a humanidade. Sem dizer quase nada, ele recolheu todas as roupas dele em 2 malas grandes de forma apressada e furiosa. Ele saiu batendo a porta e dizendo a grande mentira de que eu havia destruído a vida dele para sempre. Eu achei uma tremenda falta de consideração a forma como ele reagiu a uma simples brincadeira corretiva que visava o seu próprio bem. Ele se comportou como um completo ingrato que não sabe valorizar um empurrãozinho para o seu crescimento pessoal e moral. Eu fiz um verdadeiro favor cívico para a evolução dele como cidadão e como homem de respeito na sociedade moderna. Em vez de me agradecer por tentar torná-lo alguém melhor e mais forte, ele me trata como se eu fosse a grande vilã. Os homens de hoje em dia estão tão frágeis que não conseguem lidar com um pouco de caos saudável no relacionamento. Comentários da usuário anônimo. Diz: você realmente acha que falsificar assinaturas oficiais e cometer crimes federais faz parte do seu dever cívico? Você é completamente insana por achar que pode fraudar o exército por causa de uma birra de shopping. Resposta da OP: o exército deveria era me agradecer por poupar o trabalho imenso de caçar esses rapazes frouxos que se escondem atrás das mães. Eu fiz o trabalho de recrutamento de graça e ainda saio como a errada da história. Usuário anônimo 2 diz: deixa eu ver se entendi direito. Você quase arrumou uma pena de prisão para o seu namorado porque não ganhou um pedaço de couro com alça. Isso não é provocação, é caso de internação psiquiátrica urgente. Resposta da OP: dignidade e status não são futilidades baratas como você quer fazer parecer nessa sua mente limitada. O homem que não provê os luxos da parceira simplesmente não merece um pingo de respeito de mulher nenhuma. Atualização 1: já se passaram 3 dias desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo ridículo. O efeito cascata dessa palhaçada sem tamanho do André começou a infernizar a minha vida de um jeito insuportável. Eu achei que ele ia esfriar a cabeça e perceber a tolice do seu sumiço, mas as pessoas adoram aumentar tudo. Em vez de resolvermos as coisas entre nós, a família dele decidiu se intrometer onde não foi chamada. O telefone da minha casa não para de tocar com cobranças absurdas de gente que não tem mais o que fazer da própria vida. Os pais dele me ligaram berrando no viva voz, sem o menor pingo de educação ou classe. Eles estavam completamente descontrolados e dizendo que o que eu fiz não foi uma lição pedagógica, mas sim um crime federal grave. Ficaram repetindo termos técnicos chatos como falsidade ideológica para tentar me assustar a todo custo. Eu tentei explicar que era apenas uma dinâmica de casal para sacudir o André, mas eles se recusaram a ouvir. É incrível como as pessoas mais velhas não têm senso de humor para brincadeiras modernas e necessárias. Toda essa gritaria dos pais dele acabou cruzando as paredes da minha própria casa de forma totalmente desnecessária. O meu próprio pai descobriu a confusão inteira porque a família do André entrou em contato ameaçando acionar a polícia civil contra mim. Eles disseram que iam formalizar uma denúncia formal na delegacia caso eu não sumisse de vez da vida do filho deles. Meu pai ficou sabendo dos detalhes e veio até o meu quarto com uma expressão terrível e decepcionada no rosto. Eu esperava que ele me defendesse contra o
Os ataques externos daquela gente histérica. Em vez de me apoiar como um verdadeiro pai deveria fazer, ele começou a gritar comigo e me chamou de irresponsável e infantil. Ele ficou repetindo que eu passei de todos os limites aceitáveis e que poderia acabar respondendo a um processo de verdade na justiça. Eu me defendi com unhas e dentes, explicando que o André só está fazendo esse drama todo por pura conveniência. Ele está usando essa desculpa jurídica idiota para fugir da responsabilidade real de ser um homem provedor e forte. Meu pai simplesmente não quis entender o meu lado e saiu batendo a porta do meu quarto. É muito solitário ser a única pessoa com visão e coragem em um ambiente cercado por mentes tão conservadoras e assustadas. O André conseguiu colocar todo mundo contra mim por causa de um formulário simples de internet. Ele está se fazendo de vítima para a sociedade para esconder o fato de que é um moleque duro que não aguenta o tranco. Eu não suporto ver homens chorando pelos cantos por causa de um pouco de pressão psicológica. Decidi que precisava retomar as rédeas da situação antes que o falatório alheio destruísse a minha reputação. Eu não sou o tipo de mulher que se deita e aceita ameaças baratas de quem quer que seja na vida. Para conter os danos provocados por esse chilique familiar, tomei uma atitude extremamente firme e direta. Peguei o meu celular e mandei uma mensagem direta bem clara para o perfil pessoal do André. Eu avisei textualmente que ele precisava parar imediatamente com essa palhaçada de ameaça jurídica contra a minha pessoa. Se ele continuasse com essa história de envolver advogados e polícia civil, as consequências seriam muito piores para o lado dele. Eu deixei bem claro na mensagem que eu ia expor em todas as redes sociais o tipo de homem covarde que ele realmente é. Eu tenho um público fiel na internet que adora uma boa fofoca e que me apoiaria sem piscar os olhos. Eu prometi postar todos os prints e contar para o mundo inteiro que ele é um frouxo tremendo. Ele ia ficar conhecido publicamente como o rapaz que chora e corre para os pais para não servir a pátria. Vamos ver se a masculinidade frágil dele resistiria a uma exposição pública desse nível de vergonha virtual. A verdade é que as pessoas hoje em dia não aguentam arcar com as consequências de suas próprias fraquezas de caráter. O André preferiu armar um circo com a polícia a admitir que foi um completo princeso comigo na frente da vitrine do shopping. Ele acha que pode me assustar usando os pais idosos dele como escudo contra a minha liberdade de expressão. Eu só queria movimentar um pouco as coisas e dar um rumo digno para a vida mole dele. Mas ele prefere a covardia jurídica. Eu continuo firme na minha posição, porque sei que a minha intenção inicial era puramente patriótica e educativa. Meu pai continua me ignorando na mesa de jantar, o que eu acho de uma infantilidade tremenda para um homem da idade dele. Ele deveria estar orgulhoso de ter uma filha que não aceita menos do que merece em um relacionamento afetivo. Em vez disso, ele prefere se aliar ao discurso vitimista da família do André para me punir psicologicamente com o silêncio. Essa falta de apoio familiar é o que realmente me magoa no meio de toda essa confusão armada por terceiros. Mas eu não vou me curvar diante do julgamento hipócrita e desproporcional de ninguém. Estou aguardando a resposta do André à minha mensagem direta com toda a paciência do mundo no meu quarto. Ele precisa entender de uma vez por todas que mexeu com a mulher errada e que eu não tenho medo do barulho que ele quer fazer. Se ele quer guerra jurídica, ele vai descobrir o poder de uma mulher difamada na internet. A justiça da opinião pública é muito mais rápida e dolorosa do que qualquer tribunal civil da cidade. Ele que tente a sorte se quiser ver a sua reputação profissional ser completamente destruída pelos meus seguidores. Comentários da atualização. Um usuário anônimo diz: você está colhendo exatamente o que plantou com essa sua arrogância. Chantagear o seu ex-namorado nas redes sociais só prova o seu mau caráter absoluto e a sua falta de escrúpulos. Resposta da OP: caráter de verdade é o homem sustentar a sua mulher com orgulho e não correr para chorar no colo dos pais por causa de uma folha de papel. Vocês adoram defender homem frouxo na internet. Usuário anônimo 2 diz: é de rir o fato de que até o seu próprio pai já percebeu que você é uma verdadeira bomba relógio ambulante. Quando a própria família desiste de te defender, é porque a situação está feia. Resposta da OP: meu pai infelizmente sofre de um machismo estrutural severo que o impede de ver a realidade. Ele sempre fica do lado de outros homens para me rebaixar e invalidar as minhas conquistas legítimas. Atualização 2: já se passaram 2 semanas desde a última atualização, e a falta de maturidade do André atingiu níveis inacreditáveis. O André nem sequer se deu ao
trabalho de responder às minhas mensagens diretas nas redes sociais. Ele preferiu o silêncio covarde, achando que ignorar o problema faria com que eu desaparecesse de vez da vida dele. No lugar de uma resposta digna de um ex-parceiro, eu acabei recebendo uma notificação formal na minha residência. Era um documento assustador vindo diretamente de um órgão oficial militar que eu nunca imaginei lidar. A seção de auditoria militar havia aberto um procedimento formal de investigação contra mim por falsificação de documento público. Fiquei sabendo que o André protocolou uma contestação oficial detalhada para limpar o nome dele do sistema de convocação compulsória das Forças Armadas. Ele levou a nossa brincadeira interna para o nível burocrático mais extremo possível por puro orgulho ferido. Em vez de conversar comigo de homem para mulher, ele preferiu envolver auditores federais na nossa antiga relação. Achei uma atitude extremamente baixa e desnecessária para quem dizia que me amava tanto. Vendo que a realidade estava distorcendo completamente as minhas ótimas intenções iniciais, decidi agir por conta própria o quanto antes. Eu resolvi ir pessoalmente até o escritório onde ele trabalha como analista para resolver isso de forma madura e civilizada. Eu não sou uma pessoa difícil de lidar quando as pessoas colaboram abertamente com o meu bom senso. Peguei um táxi no meio da tarde e fui até o edifício comercial de alto padrão onde ele cumpre o horário dele. Minha ideia era sentar em um café e alinhar os nossos discursos para acabar com essa investigação boba. Eu pretendia propor de forma muito inteligente que inventássemos juntos uma mentira simples para os auditores militares do caso. Nós poderíamos alegar que tudo não passou de um bug mútuo e inexplicável no site do alistamento virtual do Exército Nacional. Seria a saída perfeita para nós dois e pouparia o tempo precioso daquelas autoridades federais tão ocupadas. Eu estava disposta a perdoar o sumiço dele em nome da nossa segurança jurídica conjunta. Infelizmente, a maturidade dele é algo que simplesmente não existe no vocabulário daquele rapaz mimado e sem visão. Quando cheguei ao saguão do prédio comercial, anunciei o meu nome na recepção e pedi para que ligassem para o ramal dele. Só que ele se recusou terminantemente a descer para falar comigo face a face como um homem de verdade faria. Para piorar a humilhação pública, ele teve a audácia de mandar os seguranças particulares do prédio me retirarem do saguão de entrada. Fui escoltada para fora do edifício debaixo dos olhares curiosos de vários desconhecidos que passavam por ali. Eu saí de lá completamente furiosa e com o sangue fervendo de tanta indignação. Para não me deixar humilhar por um homem frouxo daquele nível, decidi que precisava dobrar a aposta imediatamente. Eu não levo desaforo para casa e ele precisava entender as consequências de me tratar como uma intrusa indesejada no seu trabalho. Assim que cheguei em casa, liguei o meu computador com uma fúria renovada e certeira contra ele. Procurei os contatos corporativos da empresa de tecnologia onde ele trabalha. No orgulho e dedicação diária. Eu sabia exatamente como atingi-lo no ponto que ele mais valoriza, que é a sua imagem profissional imaculada. Enviei um e-mail formal extremamente bem redigido diretamente para o chefe dele e também para o setor de recursos humanos da empresa. No texto, afirmei categoricamente que o André é um fraudador perigoso que não merece a confiança daquela corporação séria. Escrevi que ele estava usando o horário de expediente e os computadores da firma para responder a investigações militares graves por deserção. Foi uma jogada de mestre para expor o caráter duvidoso dele para os seus superiores diretos. Eles precisavam saber com que tipo de mentiroso estavam lidando no dia a dia do escritório. Eu fiz isso por puro compromisso com a verdade e com a transparência que toda grande empresa deveria ter com seus funcionários. Se ele pode usar o Estado contra mim, eu posso usar a empresa dele contra ele para equilibrar o jogo de forças. Ele achou que poderia me descartar como lixo e sair ileso com o seu emprego intacto e belo. O André precisa aprender que toda ação caótica gera uma reação ainda mais caótica da minha parte. Agora o chefe dele terá motivos reais para desconfiar daquela postura de bom moço que ele finge ter. A reação dele no saguão só provou que eu estava certa desde o início sobre o temperamento fraco dele. Um completo princeso que não consegue encarar a sua ex-namorada para resolver um problema que ele mesmo amplificou com drama. Ele transformou uma piada de shopping em um caso de auditoria militar por pura mesquinharia e falta de visão relacional. Eu fui até lá estender a mão da paz e recebi seguranças armados como resposta ao meu gesto nobre. Quem colhe tempestade é quem planta vento.
E o André plantou a pior das tempestades ao me rejeitar. Agora estou aguardando ansiosamente para ver o resultado prático do meu e-mail na rotina corporativa dele. Nesta semana. O RH certamente vai abrir uma sindicância interna para averiguar as minhas graves acusações de deserção militar do funcionário. Quero ver o André manter aquela pose de funcionário do mês enquanto explica para o chefe sobre o processo federal em andamento. Ele quis jogar pesado comigo usando as autoridades do exército. Então agora vai ter que aguentar a pressão no ambiente de trabalho. Eu não vou recuar um único centímetro nessa guerra que ele escolheu começar por causa de uma bolsa. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: dá para deduzir claramente que você só foi lá fazer diplomacia, porque a fatura do seu cartão de crédito venceu e você está sem dinheiro nenhum. Você está desesperada porque perdeu a sua fonte de sustento. Resposta da OP: eu fui até lá por pura generosidade e para dar uma última chance de ele não arruinar a sua própria carreira brilhante. Minhas finanças estão ótimas e eu não dependo de homem nenhum para comprar as minhas coisas. Usuário anônimo 2 diz: você parece uma vilã psicopata de novela mexicana que tenta destruir o emprego do mocinho por pura rejeição amorosa. Alguém precisa parar essa mulher antes que ela cause uma tragédia real. Resposta da OP: o setor de recursos humanos tinha o direito absoluto de saber com que tipo de mentiroso compulsivo estava lidando no ambiente corporativo deles. Eu fiz um favor de conformidade para a empresa. Apenas isso. Atualização 3. Já se passaram um mês desde a última atualização, e tudo desmoronou da pior forma possível por aqui. A culpa de todo esse desastre atual é totalmente da falta de visão crônica e do egoísmo sem tamanho do André. O e-mail que eu mandei com a melhor das intenções para o trabalho dele acabou ricocheteando direto na minha cara. Eu não imaginava que o mundo corporativo pudesse ser tão injusto e insensível com denúncias legítimas de cidadãs preocupadas. As coisas tomaram uma proporção jurídica assustadora que eu jamais poderia prever na minha rotina diária. Acontece que a empresa dele tem políticas extremamente rígidas de conformidade e proteção aos funcionários de lá. Como eu usei o meu nome real e completo no remetente da mensagem eletrônica, ficou fácil demais me rastrear. O advogado particular do André usou esse e-mail como a prova definitiva que ele precisava para abrir uma ação judicial contra mim. Agora estou respondendo a um processo civil pesado por perseguição obsessiva, assédio moral e difamação qualificada. Eles transformaram um alerta corporativo em um ataque pessoal contra minha integridade feminina. Para piorar o meu desespero e o meu caos emocional, o pior ainda estava por vir pelo correio nesta semana. Eu recebi uma intimação oficial da Polícia Civil para prestar depoimento formal na delegacia sobre o caso. Eles querem me interrogar especificamente sobre a suposta falsificação das assinaturas nos papéis do Exército Nacional. A mesma instituição patriótica que eu usei para tentar colocar rédeas na frouxidão do André agora se voltou contra mim. Eles decidiram me processar criminalmente por fraude documental em âmbito público, por causa do formulário. Meu pai teve que intervir na situação de forma emergencial para evitar que o pior acontecesse comigo nos tribunais. Ele gastou uma verdadeira fortuna contratando um advogado criminalista particular de renome para cuidar da minha defesa técnica na delegacia. No entanto, o apoio dele veio acompanhado de uma ameaça financeira extremamente cruel e desumana para o meu futuro. Meu pai já me avisou formalmente que vai descontar cada centavo desse gasto absurdo da herança futura que eu teria direito de receber. Fiquei completamente chocada com a falta de sensibilidade dele com o meu sofrimento atual. O cenário atual da minha vida é simplesmente desolador e cercado por uma ingratidão sem tamanho de todos os lados. Eu perdi o meu namorado de 2 anos por causa de uma bolsa de grife que ele se recusou a comprar no shopping. O meu próprio pai não olha mais na minha cara e se recusa a dirigir a palavra a mim durante o dia. Para completar a minha ruína social, estou respondendo a um processo penal federal que pode manchar os meus antecedentes criminais. Tudo isso aconteceu apenas porque eu tentei animar o relacionamento com um pouco de caos saudável e necessário. É inacreditável como o sistema judiciário protege homens fracos que não aguentam um pingo de pressão psicológica da parceira. O André preferiu se aliar a advogados mercenários a admitir que foi um completo princeso comigo naquele shopping center. Ele usou a máquina do Estado para me punir por ter tido a iniciativa de acelerar o alistamento dele. O exército deveria estar focado em ameaças reais à fronteira do país.
Se não em processar namoradas criativas. Sinto-me completamente injustiçada por uma sociedade que não tolera mulheres de atitude e personalidade forte. O advogado criminalista que o meu pai contratou passa o dia me dando broncas chatas em vez de me consolar de verdade. Ele fica dizendo que a minha situação é delicada e que eu cometi erros infantis ao usar o meu e-mail real. Eu discordo totalmente dessa visão pessimista e acho que a culpa é do André por ser tão rancoroso com o passado. Se ele tivesse aceitado a convocação militar com orgulho nacional, nós estaríamos felizes e unidos até hoje. Ele preferiu destruir a nossa história de amor por causa de um capricho burocrático idiota e egoísta. Minhas amigas se afastaram de mim porque estão com medo de se associarem a alguém que responde a processos criminais federais. Elas são outras frouxas que não entendem o que é lutar pelo status e pela dignidade de um casal moderno na sociedade. Fiquei completamente isolada em casa, aguentando o silêncio de gelo do meu pai e as cobranças do escritório de advocacia. É uma provação terrível para alguém que só queria trazer um pouco de emoção e ordem para a vida alheia. Mas eu sei que a minha força espiritual vai me guiar através desse deserto de incompreensão humana. O André deve estar rindo da minha situação junto com aquela família histérica dele no conforto do lar deles. Eles acham que ganharam a guerra só porque conseguiram uma intimação policial contra a minha pessoa de forma covarde. Mas a justiça divina não falha e ele ainda vai pagar caro por ter sido tão mesquinho com a mulher que o amava. Um homem que nega uma bolsa de luxo para a namorada merece sofrer as consequências do próprio egoísmo. Eu não vou me desculpar por ter tentado transformá-lo em um soldado de verdade. Estou me preparando psicologicamente para o depoimento na delegacia que acontecerá na próxima semana sem falta. O advogado me mandou decorar um discurso chato de arrependimento, mas eu me recuso a soar fraca diante das autoridades. Vou manter a minha cabeça erguida e mostrar que agi imbuída de um profundo espírito cívico e amoroso. Se as autoridades não conseguem ver a beleza do meu gesto corretivo, o problema é da falta de sensibilidade jurídica deles. Eu continuarei sendo a protagonista da minha própria história, não importa o tamanho do caos que tentem criar contra mim. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: eu conheço uma garota que fez exatamente a mesma idiotice com o ex dela no ano passado. Hoje em dia ela passa os seus fins de mês pagando indenizações altíssimas por danos morais e está completamente falida. Resposta da OP: aquela sua conhecida com certeza não soube se articular juridicamente e deve ter uma mente muito limitada para se defender. O meu caso é totalmente diferente porque envolve diretamente a honra indomável das Forças Armadas da Nação. Usuário anônimo 2 diz: lá se vai a herança por causa de uma bolsa que acabou saindo muito mais cara do que um carro 0 quilômetro completo. Você conseguiu a proeza de falir o seu próprio futuro por causa de um pedaço de couro. Resposta da OP: o dinheiro do meu pai é meu por direito legítimo de nascença e ninguém pode mudar essa realidade familiar. Aquele advogado mercenário é quem está roubando a nossa família com honorários abusivos e sem sentido. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização, e o cenário atual da minha vida é simplesmente ridículo de se acompanhar. Para não ser presa em regime fechado, eu fui praticamente forçada a aceitar um acordo de não persecução penal com o Ministério Público. O meu advogado disse que era a única saída viável para evitar um desastre maior nos tribunais federais do país. Eu achei uma humilhação terrível ter que assinar um documento admitindo culpa por algo que foi apenas uma brincadeira de casal. O sistema legal parece não ter mais nenhuma tolerância para o humor e para a criatividade feminina. Além de ter que aceitar esse acordo absurdo, tive que pagar uma multa pesada que limpou absolutamente todas as minhas economias guardadas. Todo o dinheiro que eu juntei com tanto esforço ao longo dos anos sumiu em uma única transferência bancária judicial. Como se não bastasse o prejuízo financeiro, o meu castigo físico é de uma cafonice sem precedentes na história. Eu passo todas as manhãs de sábado prestando serviços comunitários obrigatórios determinados pelo juiz de plantão que cuidou do caso. Meu trabalho consiste em limpar uma praça pública imunda no centro da cidade com uma vassoura velha e feia. O pior de tudo é ter que vestir um colete fluorescente horroroso que destrói completamente qualquer senso de moda ou estilo pessoal meu. Eu fico lá varrendo folhas secas e lixo de desconhecidos enquanto pessoas passam e ficam me encarando com deboche. É uma situação extremamente
degradante para uma mulher da minha classe social, e com o meu nível de sofisticação. O André conseguiu me colocar nessa posição humilhante apenas porque não quis abrir a carteira no shopping naquele dia. Sinto um ódio profundo toda vez que coloco aquele uniforme alaranjado nas manhãs frias de sábado. Enquanto eu estou sofrendo essa injustiça estatal, a vida do André tomou um rumo que me deixa com os nervos à flor da pele. Ele me bloqueou de absolutamente todas as redes sociais e canais de comunicação possíveis para evitar o meu contato legítimo. Fiquei sabendo por terceiros que ele se mudou recentemente para um apartamento de altíssimo padrão em um bairro nobre da cidade. Isso prova de forma definitiva que ele sempre teve dinheiro sobrando para comprar aquela bolsa maravilhosa de grife. Ele simplesmente se recusou a gastar comigo por pura mesquinharia e falta de consideração pela parceira. Para estragar ainda mais o meu humor, descobri que ele já está namorando outra garota de aparência extremamente comum e sem sal. Ela deve ser uma daquelas sonsas que aceitam qualquer migalha de atenção e andam com bolsas falsificadas por aí sem reclamar. Eu de verdade continuo plenamente convicta de que a culpa de todo esse desastre monumental é única e exclusivamente dele. Se em vez de chilique ele tivesse simplesmente comprado o acessório no shopping como um homem de verdade faz, nada disso teria acontecido na nossa rotina. Nós estaríamos felizes, viajando e mantendo a nossa bela imagem social intacta diante de todos. O sistema legal deste país é completamente distorcido e preconceituoso contra mulheres de atitude que tentam colocar um pouco de ordem na vida alheia. Nós somos punidas por tentar corrigir a frouxidão crônica de homens que foram mimados pelas suas mães a vida inteira. Eu só queria dar um propósito patriótico e viril para a existência vazia daquele rapaz de escritório que era meu namorado. Em vez de ser condecorada pelo exército por engajar novos recrutas de elite, sou tratada como uma criminosa comum na praça. É uma inversão de valores que me dá um nojo profundo de toda essa burocracia estatal. Ele destruiu a nossa linda história de 2 anos por puro orgulho ferido e por ser um dedo duro covarde com as autoridades da cidade. Um homem de verdade resolve os problemas de casal dentro de casa, sem correr para delegacias ou sessões de auditoria militar. O André mostrou para todo mundo que continua sendo exatamente o mesmo completo princeso que não aguenta um pingo de pressão psicológica. Ele preferiu ver a mulher que o amava varrendo uma praça a admitir que foi egoísta com o seu dinheiro guardado. A falta de hombridade dele é algo que me impressiona até os dias de hoje. Minhas manhãs de sábado continuam sendo um lembrete diário de como o mundo é injusto. Com as mentes mais brilhantes e caóticas. Eu olho para as outras pessoas prestando serviço comunitário ao meu lado e vejo que não pertenço àquele lugar de forma alguma. Sou uma mulher refinada que foi vítima de uma conspiração armada por um ex-namorado mesquinho e vingativo. O advogado do André fez um trabalho sujo para tentar me apagar da história dele de forma definitiva e cruel. Mas eu sei que a minha presença ainda assombra os pensamentos daquele rapaz em seu apartamento novo. Aquela nova namorada dele logo vai perceber o tipo de homem duro e controlado com quem ela está se envolvendo no dia a dia. Ela vai pedir um presente decente e vai ouvir a mesma desculpa esfarrapada sobre o orçamento estourado que eu ouvi no shopping. Espero sinceramente que ela tenha a mesma coragem que eu tive para dar um choque de realidade naquela postura patética dele. Os homens precisam de mulheres fortes que não aceitem menos do que o topo do status social do casal. Pena que o André preferiu se esconder atrás de juízes e promotores para não evoluir como ser humano. Eu terminarei de cumprir as minhas horas de serviço comunitário com a cabeça erguida e com a certeza de que não errei em nada. Minha única falha foi ter subestimado a capacidade de um homem fraco de se fazer de vítima para o Estado brasileiro. Na próxima vez em que eu estiver em um relacionamento, escolherei alguém que já venha blindado e testado pelas Forças Armadas de fábrica. O André que fique com a sua mesquinharia e com a sua vida sem emoção no seu condomínio fechado de luxo. Eu continuo sendo a rainha do meu próprio destino, livre de remorsos e pronta para movimentar o mundo novamente.